e umas 40 pessoas, assim, cara, quando o pessoal fala roça, às vezes fala uma cidade pequena, às vezes mais distante. Cara, eu literalmente vi o que é roça, velho. Porque meu pai é de lá e falar que você lá, você consegue ouvir a grama crescer. É bem... Ô, gente, eu acho isso aqui bonitinho demais da conta, hein? Então, e também eu não existiria se não fosse ele. Acaba que aí eu tô tentando honrar o legado que esse cara construiu. E é muito bonito. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Prosa. Nós estamos aqui no episódio de número 32. É uma edição maravilhosa. Nós estamos aqui com o Vinícius, da Protemig. Falei correto? Isso mesmo. Isso mesmo, muito bom. Meu nome é Regis, sejam muito bem-vindos. Para esse episódio, nós temos também muitas novidades aqui. Vamos conhecer a história do Vinícius, a história da Protemig. Nós vamos contar histórias aqui. O Vinícius, eu falei para ele que nem precisava de roteiro, porque eu já sei que o cara é bom de papo e nós vamos navegar aí neste universo. Vinícius, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui, um prazer imenso mesmo te conhecer. Já ouvi você falar em outras oportunidades aí, nos encontros de engenharia. E agora a oportunidade de ter você aqui conosco no Pod Prosa é uma alegria imensurável. Seja muito bem-vindo. Rapaz, muito obrigado. Agradeço aí pelo convite. Agora eu confesso que depois que ligar as câmeras a gente fica até sem graça, né? Depois de um cara que fala bem, que tem uma dicção boa assim, a gente fica meio encolhido. Mas, cara, agradeço demais o convite, de verdade. Tá sendo a minha primeira experiência aqui, não sei como é que vai ser, o que eu vou falar... Mas estamos aí, velho. Agradeço demais, estou à disposição e vamos que vamos fazer um bom programa. Não, vai ser tranquilo. Nós estamos em casa. E assim, para ter aquela sensação de que nós estamos mais em casa ainda, nós temos aqui a mesa Água Mineral Igarapé, né? Para nós é muito especial porque é uma empresa bem familiar também, logo aqui pertinho da cidade de Sarzedo. E assim... dá aquela sensação de leveza, hidratação, daquela sensação de estarmos em casa com os produtos Igarapé. Eu já queria até... não vou deixar para o final, Vinícius, porque eu tenho receio de esquecer alguma coisa. Eu queria já te fazer o seguinte, eu quero te presentear aqui, né? Você acaba de receber aqui uns brindezinhos da Igarapé. Muito bom. Pode abrir? Pode abrir, é seu. Licença, viu? É bom mesmo, ó. Trem chique. Cara, muito obrigado, velho. Muito obrigado. Ô, gente, eu acho isso aqui bonitinho demais da conta, hein? Nossa, isso aí. Top. Licença. Nem sabia que esse tinha linha de refrigerante. Olha aí, tropical. Então fica a dica. Igarapé, inclusive, patrimônio quase histórico aqui da região mineira, né, rapaz? É verdade. Muito obrigado mesmo. E aí são os botos Pod Prosa. Massa demais. Vou deixar até aqui que o trem ficou bonito. Cara, muito obrigado, de verdade. Muito feliz aí. E é bom, quem não gosta de ganhar presente, né, rapaz? Nossa, você tá doido? Lembrou quanto criança no Natal ali, velho? O engraçado é que os trem muda, né? Porque quando nós é criança... até uns 10, 11, 12 anos, nós queremos ganhar presente. A gente fica puto quando recebe meia cueca. Aí você muda pra fase adulta, o negócio já é as comidas. E você ama quando você recebe alguma coisinha, você fica rezando por uma meia. Os negócios mudam mesmo, rapaz. É engraçado. Não, e chegar no final do ano, você não receber um panetone, não tem final de ano, né? Não, velho. Acaba. Vai mudando mesmo os valores ao decorrer do tempo. E aí vai chegar realmente naquele momento ali que o que você está esperando mesmo é ganhar uma meia. Isso mesmo, uma cueca boa. Uma cueca boa. Que vão. É isso mesmo. Mas é isso aí, Vinícius. E nós temos também, como patrocinador deste episódio, nós temos aí a Modal do Brasil, nós temos a 2V Consultoria e Engenharia.
E nós temos a 3D Projetos e Consultoria. São empresas fenomenais que estão aí no mercado. Eu costumo dizer que são empresas assim, como nós mesmos, que está tentando romper aí neste universo e tem feito diferença no mercado. E vamos lá, sem mais delongas. Amém. Me conta aí um pouquinho sobre essa história, Vinícius. Como que originou a ideia da Protemig? Eu sei que tem uma história longa aí, mas a gente não tem pressa. Vamos devagarzinho nessa história. Vamos lá, show. Primeiramente, parabenizar as empresas aí que estão patrocinando esse programa, parabenizar tantos os empresários, que para mim são heróis, que falar que você, gente, empreender no Brasil é um desafio muito grande. E tá aí patrocinando, desenvolvendo, crescendo, merece, sem dúvida, minha saudação e meu respeito. E falar um pouco da minha história, cara, assim, é muito simples. Eu sou uma pessoa muito simples, de origem muito simples. É a história da minha empresa que hoje eu estou numa posição como gestor, mas eu nem sempre tive essa posição. Foi algo que foi construído ao longo dos anos. A minha empresa em si, ela tem uma origem bem familiar. Começou há 40 anos atrás com meu pai. Ele abriu a primeira empresa quando ele veio... Cara, só para você ter uma ideia, ele nasceu em Autolândia. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar uma cidade em Pernambuco, não tem nada a ver. Autolândia é um distrito de um distrito, porque o distrito principal é Tapiraí, perto de Campos Altos. É a origem do meu pai. Em Autolândia, para você ter ideia, lá agora cresceu, lá agora deve ter umas 10 casas. Na época dele tinha umas 4 fazendas. E umas 40 pessoas, assim... Cara, quando o pessoal fala roça, às vezes fala uma cidade pequena, às vezes mais distante. Cara, eu literalmente vi o que é roça, velho. Porque meu pai é de lá e falar que lá você consegue ouvir a grama crescer. É bem roça mesmo. E aí meu pai veio aqui para Belo Horizonte. Eu falo muito da história do meu pai, cara, porque ele, para mim, velho, é uma inspiração, é meu herói. O cara é super carrancudo. A gente já teve brigas, assim, horrorosas, mas a nível de pessoa, de empreendedor, é um cara que me inspirou muito. Então, e também eu não existiria se não fosse ele. Acaba que aí eu tô tentando honrar o legado que esse cara construiu. E é muito bonito, cara, porque ele veio aqui com o sonho de ganhar a vida, de ter alguma outra coisa além da área do campo. E ele veio vendendo laranja e cachaça. E vendia, velho, na rua. Era ali CEL, Centro Esportivo Universitário, em frente ao Mineirão. E fazia lá as vendas e tudo mais. Aí teve uma época que ele trabalhou em pedreiro para os lados lá de Santa Luzia. E dentro desse trabalho de pedreiro, ele teve um acerto ali que ele conseguiu comprar umas formas e montou a primeira empresa de laje, ainda sem nome. Era literalmente uma laje de fundo de quintal. Que na época, hoje, cara, é até difícil lembrar dessa laje, que ela não é nem utilizada direito, já parou de produzir basicamente. Só algumas poucas regiões mais de interior, tipo Pará de Minas, tem algumas pequenas empresas que produzem. Lagoa Santa, que é a Vigota pré-fabricada de seção T, que era a antiga laje convencional. Porque hoje, para quem tem no mercado, falar laje convencional é treliçada. Mas, nossa, é muito antes disso. Que era feito com 4.2, um concretinho, uma viguinha bem fininha, feita à base de forma, e começou nisso. E aí foi evoluindo. Meu pai é um cara assim, eu já sou mais desgarrado com dinheiro, mas ele é tipo o Júlio do Todo Mundo Odeia o Chris, se for da sua época, ele literalmente faz conta de centavos, velho, sem brincadeira. Dependendo, ele vai a pé no posto para abastecer o carro, para não gastar combustível até lá. Ele é, assim, quase miserável. Mas conseguiu, velho, nesse padrão de vida, ir economizando, ir desenvolvendo. Veio para Betim, no bairro Petrolândia, abriu a primeira empresa chamada Contim, que é um nome, porque ela está em divisa entre Contagem e Contim. O homem é um gênio do marketing, velho. E através da Contim, ele foi desenvolvendo o negócio, foi crescendo, foi expandindo, bem numa região, assim,
mais pobre lá da cidade. Acabou que vendendo laje, ele conheceu minha mãe. Olha pra você ver, o homem vendeu mesmo pra minha mãe, acabou levando a minha junto. E aí que eu nasci, saca? E assim, eu falo isso porque quando eu falo de empresa, eu tô falando literalmente da minha vida, cara. Eu nasci no meio disso, eu respiro isso, eu vivo isso, eu tô nisso até hoje. E querendo ou não, umas coisas engraçadas, eu contei aqui pra vocês, meu pai conheceu minha mãe através de venda de laje e, cara, parece que é uma energia do universo. Eu conheci minha esposa do mesmo jeito. Eu casei vendendo laje. Tô falando real. Eu arrepio só de pensar nisso. Mas foi assim, essa é a trajetória. E aí meu pai foi desenvolvendo, muito econômico, veio a leva da treliçada, que era uma vigota mais fácil de produzir, aí teve um boom, ele conseguiu desenvolver bem, de uma loja virou 8, e isso a gente foi desenvolvendo até mais ou menos meados de 2014. Então, chegou ali 2014, o mercado já começou a mudar, era o fim do Dilma 1 para início do Dilma 2. Aí teve uma grande crise, eu acho que pode ter acontecido, mas foi que no meu tempo de vida, que é o que eu lembro, que teve a primeira época de emissões em massa. Então, as empresas de engenharia, velho, estavam começando a cair um tanto, as empresas gigantaças começar a quebrar. Esqueci até uma bem famosa, cara, que entrou um monte de polêmica, mas enfim, uma hora eu lembro. Tava demitindo um tanto de gente. E começou a afetar muito o mercado nosso, porque tava caindo, o pessoal parou de construir, um monte de gente que trabalhava com a gente começou a virar concorrente, que era muito simples de produzir, então eles abriram as suas próprias empresas. De 8 lojas, a gente voltou a ficar com uma, que era a Contim. Só para você ter ideia. A primeira de quase 30 anos atrás. E segurando muito bem as pontas, a gente já tinha outros imóveis, uns sócios. Um deles, inclusive, até fala aqui, deixa o convite com um cara que vale muito a pena ouvir a história, que é o Fernando. Ele descobriu esse material aí, que é a vigota protendida, numa das feiras que a gente foi junto para São Paulo, que foi quando a gente começou a ver, cara, não, véio, tem um produto aqui que é em escala industrial, que é diferente do que é feito hoje em dia nas convencionais, que é muito tradicional. Cara, vamos ver como é que funciona esse produto? Vamos. Pesquisou meu pai, descobriram qual que é a indústria que fabricava essas máquinas, fizeram a primeira cotação. Pá, 1.800.000, velho. Aí fala assim, porra, como é que nós vamos pagar esse trem tão lascado? Mas aí, velho, conseguiram organizar, fizeram um Finame na época, no governo Dilma. Isso é uma história interessante, porque meu pai, ele tinha, nessa época, um imóvel na Avenida Tapajós, tinha a casa onde ele morava e o Fernando tinha a casa onde ele morava. Aí, para adquirir essa casa, aí a gente fez uma operação chamada Home Equity. O que é essa operação? Pegamos esses imóveis, que era literalmente tudo que eles tinham, tanto o Fernando quanto meu pai, e falou, eu vou comprar essa máquina. Financiamos, até final de vista. Foi, eu acho, 10 ou 15 anos, com uma parcela de R$22.000. Na época, a gente faturava 20 por mês. Só para você ter uma ideia. A parcela da máquina era o valor que a gente faturava por mês. E, cara, fizemos essa loucura. Adquirimos todo o maquinário. Aí montamos as pistas, a usina de concreto, trouxemos maquinário, as baias de proteção. Cara, trouxemos tudo que você possa imaginar para a indústria de protendida. E foi nesse momento que a minha história começa a entrar dentro da empresa. Porque eu já tinha meus 14 para 15 anos e eu comecei a me entender no processo. Na época, a gente está no mesmo lugar, mas lá era literalmente tudo terra, tudo mato. Comecei a ver a produção de protendida, ajudei na produção. Você até desculpa se está longo, se vai falar alguma coisa, vamos ir. Aqui é você, cara. Show. E começamos a desenvolver e lançar o produto no mercado. E aí a gente teve a primeira dificuldade, que foi o seguinte, vender para o mineiro, velho. Porque falar que hoje a gente atende
todo o Brasil, com exceção do norte do país. De todo o Brasil em si, o mercado mais difícil é o de Minas. Estou falando sério. É muito complicado. Porque geralmente é um povo mais desconfiado, é um povo mais receoso, que fica mais na dúvida das coisas, tem um traço cultural de tradição muito forte, e quebrar isso com tecnologia é mais difícil. Mas insistimos, fomos lá trabalhando, desenvolvendo, rompendo, fizemos inúmeros testes em inúmeros laudos de desempenho do nosso material, começamos a anunciar na rádio, começamos a anunciar na televisão, a gente até começou a ganhar grande visibilidade através da Record, que a gente começou a anunciar, e aí o mercado foi se abrindo muito lentamente. E nesse meio termo eu já saí da produção e fui migrando para a venda. E foi onde eu consegui desenvolver legal. E assim, parece que não, pelo menos o pessoal fala que não, mas eu sou um cara super tímido, cara. Juro. Eu tô aqui, mas tô morrendo de vergonha. Sério mesmo. E o que me desbloqueou, velho, essa questão de comunicação, foi eu ter que me esforçar para comercializar um material. E para mim, velho, foi tão prazeroso isso quando eu fiz minha primeira venda, eu fiz meu primeiro negócio, que eu me senti dono do mundo, cara. Dono do mundo. Eu lembro como fosse ontem. Foi lá no Tropical, foi uma venda que deu R$650 de laje protendida para uma empresa que hoje, infelizmente, até faliu, que era a Gemame Alimentos. Cara, para mim, eu ganhei meu dia. Eu falei, nossa senhora, eu sou muito bom. Saí de lá como se eu tivesse vencido o mundo. De eu ter passado uma informação para a pessoa, ter explicado sobre a tecnologia, o cara ter aceitado as minhas sugestões, acreditado na minha palavra, eu ter entregue o material, ele ter tido uma boa experiência, ele ter executado e me indicado para outros. Cara, isso daí para mim, velho, mudou totalmente a minha mentalidade em relação a isso. E foi quando eu comecei a treinar mais vocabulário, oratória, a minha dicção em si, falava muita coisa errada, muito travado, e daí eu fui desenvolvendo. Então, uma coisa que acaba que... Não vou falar sofrer, que é uma palavra muito feia, mas, assim, às vezes cria-se o tabu, eu como filho do dono em si, que as coisas foram muito fáceis. Confesso que não foi nada difícil. Mas, às vezes, cara, quando já está numa empresa no porte que a nossa ficou, os espaços em si já tá ocupado. Então, já tem o cara da produção, já tem o cara da gestão, já tem o cara do comercial. Para mim, também foi muito desafiador e prazeroso eu encontrar o meu espaço dentro daquele ambiente, sabe? E que eu pude experienciar coisas que deram resultados, porque, querendo ou não, eu já vinha com um peso muito grande do legado que o meu pai construiu. Eu lembro como se fosse ontem, cara. Eu comecei a trabalhar no comercial e eu vi uma oportunidade muito grande no mercado de escadas. Eu vou falar, eu chamava de escadas arquitetônicas, que eram escadas diferentes, a plissada, que é aquela que se chama de cascata, escada com viga central, que estava começando um movimento disso na época. E aí eu estudei esses modelos, hoje já tem muito vídeo, e comecei a desenvolver pré-fabricados para essas escadas. Eu até lembro quando eu trouxe o primeiro projeto de forma lá para o pessoal lá da Concreviga, Concreviga Indústria, depois eu explico mais disso, o pessoal chegou e perguntou, Vinícius, isso aqui é projeto de faculdade? Não, porque a pessoa tem a descrença disso, cara. Mas não, isso é um produto que nós estamos desenvolvendo e deu super certo. A gente fez inúmeros modelos de escadas nesse perfil arquitetônico, arquitetônico na questão de diferenciadas para o mercado. E aí eu comecei a vender mais a laje protendida, entender mais do processo, me informar mais sobre o mercado, me especializei, formei, fiz uma especialização em estruturas de concreto armado, protendido, com foco em pré-fabricado, e aí fui desenvolvendo. E onde que surgiu a Protemig? Entra naquilo que a gente até conversou quando chegou.
A gente vai crescendo e muitas das vezes de forma desordenada, não tem tanta referência. No Brasil, querendo ou não, a gente empreende muitas das vezes mais por necessidade do que por intuição em si, porque hoje que você mais vê é isso, o cara saiu do emprego e tal e começa assim, cara, eu vou trabalhar para mim. E é basicamente isso que move o empreendedorismo brasileiro em grande parte. O empreendedorismo brasileiro em si ele não é muito especializado, igual é em outros países. E a gente cresceu assim, que nós éramos, eu, o Mendonça, o Fernando, o David, o Léo, que são sócios do grupo, foram nada mais nada menos que vendedores muito disciplinados. E hoje a gente já começa a enfrentar outras dificuldades, que é o quê? Eu saio da parte de venda em si e vou trabalhar na gestão de uma indústria, que é muito complexa, que tem setores, que tem vários tipos de pessoas. E a Protemig surgiu por causa disso. As vendas foi evoluindo, eu trouxe o conceito de representação, que para a gente ali foi uma girada de chave muito grande, porque saiu do modelo de venda tradicional e eu... Por esse custo de venda, que é o custo de um vendedor, eu pego esses custos de vendedor, entrego para um terceirizado que não tem vínculo empregatício nenhum com a gente, então ele tem uma margem maior para trabalhar, e esse cara faz o comercial dele e comercializa meu produto, com a margem de tabela nossa. E quando a gente começou a trabalhar nesse conceito, aí começou a expandir pra caramba, porque a gente tinha 10 vendedores, hoje são 70 representantes. E isso foi uma grande girada de chave. Aí, como a representação ela começou a ganhar um volume muito grande de venda, forçadamente a gente teve que começar a separar a indústria em setores. Então, hoje tem a Concreviga, polo industrial, matriz produtora de vigota protendida, de laje alveolar, de painel protendido, de estrutura de galpão, de estrutura de muro, e tem a Protemig, que comercializa esses produtos. Entendi. E também dentro da Concreviga tem outra empresa, que é a Protecon, que ela é a da mão de obra. Porque, querendo ou não, quando a gente começa a expandir, hoje, comparado com a gente começou, os números nossos são 10 vezes maior, a gente está faturando em média 1,8 milhão, 2 milhões mês. A brincadeira muda, porque eu já não consigo, por exemplo, nesse fluxo de faturamento nosso, Simples Nacional já não se aplica. Porque a alicota de imposto fica muito superior ao nosso lucro. Então a gente já começa a ter que trabalhar no lucro real. Aí, quando você passa para o lucro real, muda também, porque a contratação já entra outras bonificações no quadro de funcionário, que aí você tem que criar uma variação de contrato, que é a empresa que contrata a mão de obra, mesma coisa para vendedor. Porque hoje lá tem vendedor, recebe com comissão, e esse vendedor aí ele vai tirar 10, 12, 15 mil reais. Eu não consigo pagar esse cara direto na folha de ponto. Porque se eu pagar esse cara direto na folha de ponto, primeiro, só na folha de ponto já comeria 33% do cara. Mais o dobro que eu tenho que pagar de imposto sobre aquele mesmo salário. Então, acaba que cria-se uma pejotização que é saudável para ambos. Eu não tenho os tributos empregadícios dele e ele recebe como PJ. Então, o que ele vai pagar, ao invés de ser 33% sobre aquele valor, ele vai pagar 4%, 5%, 7%. E é basicamente isso a nossa história, cara. A gente ainda está desenvolvendo no pré-fabricado, tem muita coisa para crescer. Uma coisa que eu não gosto é de ficar estacionado. Então, sempre buscando coisa nova, sempre buscando áreas novas a desenvolver. Tenho já outros projetos, então, dentro da Protemig, que é o leque de venda, a gente tem a Projecasa, que é a construtora de casas. Tá, segura então. Perdão. Não, porque você vai entrar dentro de projetos. Os projetos. Eu quero que, assim, até perdão, é porque eu quero deixar uma expectativa. Entendeu? Não, tranquilo. Mas, assim, é mais isso. Como a gente surgiu, veio do meu pai, foi desenvolvendo, então, onde a gente está hoje. Só para falar um pouco da indústria,
Hoje, no segmento de lá, a gente é a maior de Minas Gerais. Nós estamos numa área de 33 mil metros quadrados, só de Campo Fabril são 10 mil metros quadrados. Eu tenho a capacidade produtiva de 5 mil metros quadrados de laje por dia. Uau. Então, assim, nós estamos num volume muito grande. E aí começam outras dificuldades. Por exemplo, eu tenho que vender essa quantidade de material. Coisas que, às vezes, fábricas menores não têm. Só para você ter uma ideia, eu não consigo mandar junto uma vigota junto com isopor. Por quê? Meu volume de venda é grande. Para eu ter um preço mais enxuto, eu faço todas as entregas em rota. Então, hoje eu tenho um galpão separado para distribuir isopor. Então, já vai mudando algumas dinâmicas para você conseguir estar dentro do mercado com o tamanho que a gente está hoje. Vinícius, agora, até disse em relação assim, aos projetos futuros, porque eu quero saber, eu acho que é interessante, é a questão de perspectivas, né, de futuro. A gente vai chegar nesse aspecto. Né? Então, para a turma que está com a gente até aqui, aguarde mais um pouco, porque tem muita coisa interessante vindo pela frente. Mas, quando nós falamos de laje protendida, né, vamos entrar um pouquinho sobre as vantagens. E se tem desvantagens também. Né? É claro que talvez a gente não vai focar tanto, mas questão de mercado. Quais que são as vantagens? Por que eu usaria essa laje protendida? Por que não usaria? Cara, o que acontece? Eu sou um cara muito transparente, porque apesar de eu estar aqui na imagem como um vendedor, um empresário, eu também sou engenheiro civil. Eu sou especialista em estruturas. Então, eu trabalho com a realidade do meu material. E eu acho que isso que também fez a gente expandir tanto, é a gente ter essa sinceridade. O meu material é um material ótimo. Ótimo. Eu não gosto nem de falar tanto das qualidades dele, porque às vezes é tantas que parece que é até mentira. Mas o que é a vantagem principal do meu material? Isso é uma coisa que a gente está até começando a tentar mudar a nossa comunicação, que é a grande virada de chave que vai fazer com quando a pessoa tem esse conhecimento e trabalha com esse perfil de produto, ela começa a ter um diferencial muito grande de mercado, que é a possibilidade que o meu material cria de aprimoramentos estruturais. Ponto final. É o quanto um projeto pensado e protegido é muito superior a um projeto convencional. Mas, assim, é assustador, cara. Assustador. Porque como eu tenho um produto mais refinado, um produto mais tecnológico, ele me permite fazer obras mais aprimoradas. O meu produto, quando eu aplico ele em uma construção, é um produto mais leve. Então, se eu tenho um produto mais leve, eu tenho uma estrutura mais enxuta. Meu produto, vigota protendida, ele vence vãos maiores. Isso. Se eu venço vãos maiores, eu posso me dar ao luxo de eliminar estruturas de vigas estruturais. Se eu tenho menos vigas estruturais, eu tenho menos mão de obra, menos carga. Os arquitetos, então, amam, né? Cara, ama. Só que aí que tá, é chegar com informação para essas pessoas. Hoje é o nosso grande desafio. É chegar, apresentar, e querendo ou não, é um trabalho muito de formiguinha, é passinho de bebê. Tem um case, vai se expandindo, vai outro, passa 2 anos, a obra não caiu, que quando a gente entrou no mercado, cara, acontecia demais. Eu não sei se eu posso mandar foto aqui para vocês verem, se é difícil, mas depois quem quiser, eu não tenho Instagram, mas sigam lá, @protemig, tem um N no meio, protemig, e manda um direct que eu posso até mostrar para vocês mais sobre isso. Mas, cara, a diferença de projeto é assustadora. Teve projeto que isso é uma coisa que eu faço e eu gosto muito, que é para trabalhar na concepção estrutural em si. Que só durante o desenvolvimento da concepção estrutural, a gente conseguiu economizar numa obra aí que estava avaliada com ponto de custo de 650 mil, que eu tirei de estrutura 85 mil reais. E a laje do cara foi 20. Então o cara ganhou a laje de graça. Eu até brinco, eu podia ter vendido mais caro, hein? Então, assim, o principal diferencial é o que esse produto permite eu evoluir o meu trabalho. Eu falando como engenheiro. E nisso que eu consigo entregar de mais valor, um valor superior ao meu cliente. Esse é o grande diferencial. Agora, indo para o óbvio.
elimina escoramento até 3 metros, gasta menos concreto, gasta menos ferragem, mas o que gira a chave mesmo é a gente ter a consciência desse ponto. Como eu falei, eu estou falando da minha vida. Então, minha experiência principal de trabalho é com a Vigota Protendida. Eu vi o desenvolvimento do projeto, eu vi a instalação da fábrica, eu vi a aplicação da primeira laje protendida em Minas Gerais sendo executada. Eu acompanhei toda a curva de desenvolvimento do produto. Eu sou apaixonado com isso, cara. Agora, se a gente for pegar uma linha do tempo, então, né, você falou que seu pai fabricou uma treliçada convencional, depois treliçada. Isso. Por onde que essa tecnologia andou? De quando iniciou para aquilo que nós temos hoje, assim, de mercado, que vamos dizer assim, é uma tecnologia de ponta hoje nesse mercado? Então, em termos de laje, a gente está falando de uma coisa muito abrangente. Então, iniciou pela maciça, aí da maciça criou uma variante em pré-fabricada, que era uma opção mais econômica e mais simples, que por uma deficiência de mão de obra que está gravando mais hoje em dia, ela começou a ganhar tração de mercado. Depois da convencional veio para a treliçada e depois a treliçada veio para a protendida. O conceito de proteção, ele existe há mais de 100 anos, cara. Mais de 100 anos. Só que é igual eu falei, nós estamos no Brasil, tecnologias demoram a chegar, nós estamos em Minas, tem maior resistência à aplicação de novas tecnologias. O brasileiro, literalmente, é daquele ver para crer. Então, assim... de indústria tem 12 anos. De indústria tem 12 anos, vai fazer 13. Só que a tecnologia em si, por exemplo, como é uma tecnologia alemã, na Alemanha mesmo ela já está fazendo seus 50 aninhos, cara. Já é um senhor de meia idade. Só que no Brasil, cara, ela foi aplicada primeiro nos estados do sul, foi trazido numa máquina italiana, que é a Nord Piante. E há 20 anos atrás, a gente já chegou meio atrasado, a gente chegou 8 anos depois, para você ter ideia. Lá no Sul, por exemplo, já tem um conceito de estrutura pré-fabricada muito superior. É outra coisa. Que já até puxando um gancho, cara, eu acredito, até dica aí para quem investe, quem é da área da construção civil, foque em estudo em pré-fabricados. Por quê? Mão de obra escassa. Você não acha mais pedreiro. Fui numa obra terça-feira... Eu encontrei um pedreiro de 72 anos de idade, cara. 72 anos de idade. Isso é... Onde já tem o cabo tensionado lá dentro. Depois dessa máquina está instalada lá com os guia-fio. Eu alimento ela com a nossa própria usina e ligo. E a máquina vai andando, já moldando a vigota. Ela sai extrusada, é o processo. Então, é um processo mais tecnológico. Se eu for produzir 5 mil metros quadrados, por exemplo, de uma treliçada, o espaço que eu tenho de imóvel, que são 30 mil metros quadrados, não dava para fazer. O que hoje eu faço em 10 mil, só para você ter uma ideia. A industrialização, ela permite com que a gente consiga ter essa excelência, que hoje no Brasil também é outro problema. O Brasil é muito pouco industrializado. Cara, a nossa empresa é a maior de Minas e eu já tive o prazer de ter contato com empresas chinesas, de ter contato com pessoas de outros países. Cara, a mentalidade é diferente. Tanto é que veio um chinês para conhecer a indústria, cara, foi até engraçado, que ele me perguntou lá se a gente tinha acesso fácil a porto para escoar material. Eu falei, cara, não é perto não, o mais próximo nosso é em Santos. Ele perguntou, quantos quilômetros mais ou menos? Eu falei, 750. Ele falou, o quê? Do lado? Tão perto assim? Do lado. E por quê? Ele tem uma empresa em Guinzhou, que é Guinzhou Steel Wire, alguma coisa assim, meu inglês não é tão bom. E a empresa dele, que produz aço, que produz alguns outros pré-fabricados, ela está a 1.200 km do porto mais próximo. E eles conseguem mandar o material deles para todo mundo. É um conceito, cara, totalmente diferente do que a gente está acostumado. E são barreiras aí que a gente está trabalhando também para quebrar. Uma coisa que eu até falo que você que é engraçado, até mudando um pouco do foco, quando eu fiz a primeira venda para São Paulo, todo mundo achou super estranho. Ué, como assim? Não tem protendida? Não, tem pra caramba. Ué, mas como é que você vendeu lá? Cara, é 1.000 metros quadrados, só. 1.000 metros quadrados.
Essa blusa que eu estou usando aqui, provavelmente o tecido dela andou mais de 12 mil quilômetros para chegar até aqui. E eu estou preocupado com 700 quilômetros. Quando se tem volume, grandes quantidades, a matemática muda, cara. Um frete para São Paulo ali vai me custar R$3.000, em 1.000 metros quadrados custa R$3 por metro quadrado. Se eu der 2% de desconto na laje, eu já pago o frete. Então, é umas barreiras que a gente conseguiu quebrar, graças a Deus. Hoje eu estou até com uma perspectiva, o pessoal está falando que eu sou louco, eu juro, não sou, anota isso daí. Eu vou mandar meu material para a África do Sul. Show, cara. Vou mandar. E eles falam, como, velho? África do Sul, outro país, 30 mil de frete. Cara, eu consigo mandar 60 toneladas num container, cara. E sem contar, a África do Sul, a moeda corrente principal de transação comercial internacional é dólar. Ou, quanto maior o dólar vale e menor minha moeda vale, significa que o meu material fica mais barato. Então, vamos supor, vamos botar uma laje cara, R$100 o metro quadrado, Vigota. R$100 o metro quadrado, divide por 5, cara. Divide por 5. Dá 20. O cara que está comprando lá no dólar está me pagando R$20, está pagando de graça. E conversando com esse chinês, eu já consegui. É possível mandar material para fora. Muito possível. Só que são barreiras que a gente tem que quebrar. E só uma ideia aí que a gente vai falando, mas é um dos projetos objetivos. futuros. Sim, isso dentro da Protemig. E vai rolar esse ano. Com certeza. Show, cara. Agora, Vinícius, me fala assim de 3 momentos que você esteve assim, que talvez você pensou, puta merda, cara, não sei se era isso, não. Se é que teve também esses 3 momentos, talvez não teve durante a história, mas teve algum momento que você chegou assim e falou, eu acho que não rola essa empresa, não. Aconteceu? Ah, cara, o tempo inteiro. Aconteceu ontem, vai acontecer amanhã. Isso é normal. Igual eu falei, a gente está no Brasil. O que mais tem no Brasil é insegurança. O mercado às vezes está assim, outra hora está assim. A gente conseguir trabalhar numa linha tênue, o psicológico que a gente tem que trabalhar é muito grande, sabe? Então, isso é uma coisa que eu trabalho todo dia lá em casa, com a minha esposa, com o meu filho. É literalmente de trabalhar o psicológico para a gente ter um psicológico forte. Eu que agora já estou enfrentando outra transição, que é o sair mais do operacional e ir para o estratégico, cara, isso daí já é uma dor muito grande. Eu penso que vai dar errado o tempo inteiro. E eu não posso pensar, velho, porque se eu começar a pensar que vai dar errado, começa a dar. Isso mexe com a minha autoestima. A gente diminui rendimento. Então é um trabalho, velho, de consciência da gente com nossa mentalidade o tempo inteiro. Porque, assim, a probabilidade das coisas darem errado, se a gente tiver um pensamento errado, é sempre muito grande. Então, igual você falou assim, um momento que, porra, isso não vai dar, é o tempo inteiro, velho. Eu posso dizer que é quase todos os dias. É uma resiliência que a gente tem que desenvolver muito grande, lidar com muitas frustrações para continuar em pé e desenvolvendo. Então, respondendo isso daí, eu sei 3 momentos, cara, eu cito 1 milhão. 1 milhão. É 1 milhão. Eu cito um que aconteceu. Eu cito um que aconteceu hoje. Hoje estava um material para entregar em rota de uma cliente de Entre Rios, que é uma lajinha pequena. É só como que eu entrego uma laje pequena em Entre Rios? Através de outras lajes maiores, ou de várias lajes pequenas. Aí, uma dessas demandas, eu tive um problema porque a pista lá não deu resistência em relação à umidade. E a cliente me xingou toda, com razão. Ela está no direito dela. E eu dei as opções dela. A gente estorna o valor para você, não tem problema. Ou se você puder esperar até terça da semana que vem, a pista já vai dar a cura, a gente entrega junto. Então, esse trabalho de lidar com o público, mesmo que seja pequeno, é algo que, se a gente não tiver uma mentalidade forte, não saber lidar com frustração, eu acredito que você não consegue, não, velho. Isso eu falo para tudo que você vai fazer. Tudo. Ah, você é um colaborador de uma empresa. Cara, às vezes seu superior ali pode falar algo de uma forma errada que vai te abalar e aí perde o seu dia. E é muito questão de percepção. Então, acontece o tempo inteiro, velho. Você se apega em que, assim, para se manter forte, Vinícius? 100% minha família.
Total. Primeiramente era a minha família nuclear, que é pai, mãe, irmã. E hoje é a minha família mesmo, que é minha esposa, meu filho. E a partir do momento que meu filho cresceu, cara, minha cabeça mudou 100%. Porque uma coisa era um menino de 15 a 16 anos que começou a trabalhar, que, assim, o meu risco era nenhum. O que acontece? Eu tinha comida, tinha tudo, então eu podia brincar. Hoje eu já tenho vidas à minha responsabilidade. Então eu tenho um menino de 2 anos, eu tenho lá minha esposa, que hoje a profissão dela é mãe, apesar dela ser formada em cirurgiã dentista com especialização em implantodologia. E, assim, meu trabalho é saber que eu vou poder desenvolver um futuro para eles. Hoje, basicamente, eu estou super workaholics, que eu já não acho legal. Trabalho 14, 15, 16 horas por dia. Mas o que me mantém firme é eu saber que eu estou num momento de construção da minha vida, mas que os planos que eu estou içando, os voos que eu estou fazendo, eu estou construindo uma base muito forte para eu conseguir ter uma tranquilidade num futuro muito maior para poder dar mais tempo de qualidade para minha família. Então, hoje o que me move é isso, velho. É minha família, dar segurança para ela e desenvolver um ambiente bom onde eu sei que eu vou poder desfrutar disso lá na frente. Se Deus abençoar aí de 5 anos, eu já vou estar trabalhando metade do que eu trabalho hoje e, se Deus quiser, com o dobro do resultado. Sim. Mas é uma dor, entra naquilo. É um momento, é um negócio que quase todo dia eu falo, não vai dar certo, não. Hoje mesmo foi um dia que eu abrindo aqui para você, velho. Hoje eu falo, velho, não vai dar certo. Mas é assim, vamos lá. Tô aqui, porque eu também acredito que se eu não me movimentar, não me expor a ambientes diferentes, a espaços diferentes, a pessoas diferentes, eu não vou ter oportunidade de ter resultados diferentes. Então, é uma coisa que eu sempre me forço, velho. Vamos fazer, vamos ir, vai dar certo apesar de ter seus problemas, mas é continuar. Avaliar, obviamente, mas vamos indo. É muito bom. Enquanto eu pergunto isso, sabe, Vinícius, eu acho que a gente não tem um controle exato para saber aonde que este episódio vai estar rodando. E talvez pode ser que caia justamente, né, com alguma outra pessoa que esteja passando em situações tão conflitosas ou uma situação muito conflitosa neste ambiente do empreendedorismo, né? E, querendo ou não, a sua história pode ser uma história inspiradora, né, para outras pessoas não desistir. Esse final de semana aqui eu até tinha falado com uma colega que eu tenho um livro em mente. Para falar a verdade, ontem também eu falei com minha esposa. Eu falei, tem um livro em mente para ser escrito e o nome deste livro é Quando Desistir Não É Uma Opção, né? Porque muitas vezes a gente tem várias opções, inclusive desistir caso não dê certo. É como se for, se não der certo, cara, a gente desiste, a gente volta atrás. Tem hora que a gente tem que meio que fechar a porta do retrocesso e falar o seguinte, não, voltar atrás... Tem como não. Não tem como não. Quando desistir não é uma opção. Desistir jamais. É daqui para frente. Massa né? Demais, velho. É top. Então, assim... Já começou? Como é que é? Na verdade, está todo estruturado na mente. Tem que colocar no papel, né? Começa com a primeira palavra, rapaz. Abre o Word lá, exatamente. Escreve A, depois vai depois aparecer. Vai o resto. Se não for uma iniciativa, não vai nunca, não. Mas gostei, nome bom. Né? Porque, assim, realmente, eu acho que tem várias ideias que estão, né, na mente, né? E que muitas das vezes a desistência falou mais alto, né, Vinícius? Agora eu queria... Agora sim, né? Vamos lá. Projetos futuros, Vinícius. Você mencionou algumas coisas, mas vamos... Projetos futuros. O que é que você pensa, assim? Qual que é o mercado hoje? Para onde esse mercado está indo? O que está acontecendo em Projeto Futuro? Esse meu futuro, eu já planejei mais ou menos há 4 anos atrás. Então, assim, hoje, um dos motivos da questão que você falou do dar tudo errado está ocorrendo por causa desses projetos futuros. Eu ainda tenho alguns planos aí, tá 100% conceituais. Eu até fico um pouco envergonhado de estar abrindo isso dessa forma, porque a gente, como brasileiro e que venho de origem humilde como eu,
Eu aprendi com a minha avó que a gente não deve contar nada da nossa vida, sabe? Ó, não fala pros outros, não. Isso daí não vai dar, não vai dar certo, não. Ó, toma cuidado. Porque as pessoas não sabem, elas não estragam. E assim, falar disso Mas é só até onde você fica confortável, tá? Eu não ligo, não. É até uma das barreiras que eu quero quebrar, porque tá dentro desses meus planos é começar a ter um Instagram e entrar na parte de digital. Porque hoje eu sou um cara 100% analógico. Aí você pergunta, como que você chegou com esses clientes e tudo mais? Cara, foi ligação e visita. Juro, é 15 anos de ligação e visita. De ver, conhecer, de ir a tudo quanto é lugar. Hoje eu conheço, graças a Deus, todos os estados brasileiros. Já fui em todos. Todos. E conhecer pessoas nesses lugares que aí a gente foi desenvolvendo. E eu estou querendo entrar no digital, é um dos meus planos. E o que eu comecei a fazer que hoje me causa muita ansiedade? Eu comecei a abrir projetos. Então, um deles foi a construtora Projecasa. Essa Projecasa é uma construtora de pequeno porte, mas que eu falei que eu vou ganhar tração. Então, só para você ter uma ideia, eu comecei construindo 2 casas em Betim, no Ponte Alta, que na época eu tinha R$200 mil, todo mundo falou, não, dá para fazer 4. E aí, graças a Deus, eu sabia que não dava, mas consegui ajustar, organizar, finalizei essas 2 casas. E até uma coisa engraçada, só que eu lembro, velho, isso daqui me emociona muito. Quando eu comecei esse projeto, a gente vai pegando referência, vai vindo ali, vai vindo lá e tal. Então, eu consegui pegar um lote bom, 600 metros quadrados, desenvolvi lá 2 projetos. Um era, primeiro, de separar, o lote tem, eu acho que ele tinha 14 metros de frente. Tirar 4 metros e fazer as casas viradas para cá e ter mais unidades. Esse era um dos projetos avaliados. Só que aí eu pensei, cara, eu não achei legal lá para aquele ponto. E o segundo, eu mudei, fiz 2 casas para frente, casas maiores, mas com valor mais alto. Só que eu tinha um problema que era o seguinte, lá naquele bairro, a casa mais cara anunciada custava R$400 mil. R$400 mil. Eu estava fazendo 2 casas de 154 metros quadrados cada, em uma fração de lote ideal de 300 metros quadrados, o lote era de 600, com área gourmet e piscina. Eu tinha que vender essas casas por 720. Era quase o dobro do valor do que o mercado estava acostumado. Cara, eu ouvi de todo mundo, cara, não vai dar certo, você vai perder dinheiro, Eu gastei 950 mil nessas casas. 950 mil. Cara, eu consegui vender, depois de pronto, demorou em torno de 22 meses para fazer. Quando as 2 estavam prontas, saiu o Habits, eu vendi 3 vezes. Estou falando real, depois eu vou te explicar o porquê. Em 4 meses. Por quê? Vendi primeiro para um casal maravilhoso que mora nela até hoje e outro casal que saiu de um condomínio que estava numa fase de reorganização. Então, eles reduziram um pouco o padrão de vida para melhorar na frente. Hoje eles estão até nos Estados Unidos, já dando o esquema. E aí eles tiveram que devolver essa casa porque começou a piorar a situação. E aí eu comprei essa casa de volta e eu vendi ela em 1 mês. Então, olha o projeto mais caro do bairro, todo mundo falou que ia dar errado. Cara, você inaugurou um novo negócio no mercado. Cara, mudou. Pô. Então, assim, a partir desse empreendimento, eu falei, velho, eu vou dar tração nessa questão de construção. Então, hoje eu estou com em torno de 11 lotes em estoque para desenvolver. Eu tenho também uma construtora que pega a obra pública, que é a Vibron Construção. Vibron é meu nome, Vinícius Breno Oliveira Mendonça. E boa. Também eu tô trabalhando numa incorporação de um condomínio de 54 casas lá no Tropical, em Contagem. Então, aí eu abri mais um projeto. Estou abrindo um leque imobiliário. Aí, para entrar nesse leque imobiliário, eu estou montando uma loja em Ouro Branco, que é uma cidade no interior de Minas que eu sou apaixonado. Show, aí eu estou montando também um street mall no Tropical, em Contagem, 3.200 metros quadrados. Lá vão ser 12 lojas, vão ter 3 lojas âncora, vai ser um projetinho legal. E dentro desse próprio street mall, eu estou fazendo a clínica que vai ser para minha esposa. E hoje, basicamente, eu estou afundado nisso.
Foi um plano que eu fiz, literalmente, há 5 anos atrás e que, graças a Deus, está sendo concluído. Ótimo. Mas falar que você, velho, não é fácil não, mano. É rabo mesmo. E vamos indo, resiliente, firme, vamos dando sequência. E o que eu tenho plano, assim, de longo prazo, que é isso que você falou de ideia, é melhorar a minha questão no digital, porque eu quero entrar arregaçando, eu quero já trabalhar com conteúdo, trabalhar minha mentalidade para eu não ficar depressivo, que eu consiga inspirar pessoas. Tento, pelo menos vou tentar muito bem. E começar a ter mais qualidade de vida, que hoje eu confesso que eu não tenho. Mas foi algo que eu construí. Eu sei por que eu não estou tendo, entendeu? E é isso que me mantém em pé, porque eu sei que lá na frente eu vou ter esse tempo de qualidade com a minha família e, se Deus quiser, eu vou começar a pensar em novos rumos. E sobre o futuro, gente, invista em energia, invista em pré-fabricado, velho. Estou falando real. Isso é um negócio que cada vez vai estar melhorando. Só você pensar, hoje, a idade média do pedreiro é 45 anos. Então, imagina você, engenheiro, 20, 30, 35 anos, daqui a 20 anos, pedreiro a 60, 65. Se a gente não conseguir organizar isso com novas tecnologias, cara, já está entrando, tá? Vai entrar em colapso mesmo. Então, invista nisso. E também conhecimento, né, velho? Nunca é demais. Se aprender, desenvolver, evoluir. É isso que eu estou pensando, é isso que eu estou fazendo, é isso que eu recomendo. Show. Vinícius, tremendo, cara. E a gente já está indo, assim, para a reta final. Por incrível que pareça. Pô, passou voando, rapaz. Não, sempre passa muito rápido, mas hoje passou muito rápido mesmo. Pô, rapaz, Agora, se você pudesse deixar uma mensagem para a turma aí que está nos escutando, que chegou até aqui, uma mensagem incentivadora, inspiradora, o que está no seu coração aí? Rapaz, me pegou de surpresa, velho. Pode ter pelo menos uns 30 segundinhos para pensar. Pode respirar, pode tomar uma água. Não, aproveitando aí, beber, água cara. mineral Igarapé. Isso é boa. Um momento, hidratação. Eu estive aqui com Gilmar Rezende, foi até no episódio passado. Inclusive, ele é construtor também. Talvez a gente podia até fazer uma mesa aqui. Show. Ele tá perdendo dinheiro nos alajes protendidos, hein, rapaz? Pois é, Avisa olha aí. Bom, a gente podia promover um episódio junto a essa turma. Quando a gente estava até mencionando aqui sobre a laje protendida, ela vence, né, um vão maior, um vão livre muito maior. Aí que eu falei, né, é um desafio aí, os arquitetos adoram, né? Show, mas... A gente, de repente, trazer o Luiz Sante, Gilmar Rezende, trazer você de volta. Cara, vai ser muito bom e vai muito além disso, porque tem várias outras coisas. É bom a gente entender a dor um do outro. Exato. E desenvolver. Cara, massa, apoio, viu? Eu acho Precisar, que é legal. pode contar comigo. Quem sabe também aí, de repente, até o Ricardo aparece nessa aí. Vamos que vamos. Top. E aí? Deixa uma mensagem do coração. Vamos lá. Eu acho que eu vou acabar indo pro óbvio, sabe? Mas a mensagem que eu vou dizer aí para as pessoas é essa, cara. Eu tô meio agarrado, mas vamos lá. Esquenta não. Vamos lá. Até desculpa se vai ofender alguém, mas isso é algo que eu tava pensando esses dias. Eu estava conversando com um amigo meu, chama Igor, tem uma distribuidora lá de Centro de Contagem, um abraço, inclusive, Igor, e ele estava falando muito sobre a questão dos brasileiros e tudo mais, e de algumas crenças que os brasileiros têm. E muitos disso é a questão do sucesso. E da galera que trabalha com ele, estava falando, não, eu conheço os caras lá, mas os caras hoje, para ter sucesso, para ter dinheiro, mexe com coisa errada, os caras... que é o famoso jeitinho brasileiro. E uma coisa que eu falo é o seguinte, eu acho que a opinião dos outros sobre você nesse quesito é muito mais importante que a nossa opinião, porque é como as pessoas te veem que vai moldar a sua imagem à questão da sociedade. Mas um mantra que eu sempre vivo velho, de sempre praticar o bem, saca? Não estou falando que eu sou perfeito, um anjo e tudo mais, mas tudo que eu faço
sempre pensando em não prejudicar outra pessoa. E, querendo ou não, acaba que eu sinto que eu sou um cara muito abençoado nesse quesito. De estar praticando bem, de estar praticando a palavra de Deus. Eu não sou um cara religioso a nível de templo, mas eu sou um cara muito temente a Deus, temente a Cristo. Eu vivo muito por isso. E é isso, velho. É de ser uma pessoa boa, de praticar o bem, de sempre pensar em desenvolver junto com as pessoas. Eu acredito que dessa forma a gente vai sempre ter um mundo melhor. Então, assim, igual eu falei, foi bem óbvio, mas é essa mensagem que eu deixo para ter pessoas boas. Porque eu, como indivíduo, como ser humano, eu quero me conectar cada vez mais a boas pessoas. Porque eu acredito que boas pessoas que movem o mundo, e são essas boas pessoas que fazem a diferença. E a gente não pode deixar que uma minoria impeça todo esse progresso que a gente tem, toda essa áurea boa que está sendo construída aqui. Verdade. Eu até costumo dizer o seguinte, sabe, Vinícius? Às vezes a gente pratica algo tão abençoado e às vezes a gente está sendo abençoado por algo que nós praticamos e às vezes a gente nem sabe disso. Né? Tem um texto bíblico, só tentando traduzir o que você estava dizendo, que fala o seguinte: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. É exatamente isso que você estava falando. Então, quando você semeia algo bom, cara, não tem como dar errado. Você vai colher isso. É a lei universal. É uma lei universal. É uma lei que não depende de nós. E muitas vezes as pessoas não pensam nisso. É a lei da reciprocidade. Então, por exemplo, às vezes você pode sair de manhã, a gente pode até fazer esse exemplo. Experimente dar bom dia para as pessoas. Mas não é aquele bom dia, não. Olhar nos olhos e bom dia. Rarissimamente, você pode, de 10, talvez você vai encontrar 1 ou 2 que... Mas a maioria das pessoas vai reagir a um bom estímulo. Então, ou seja, de Deus não se zomba. Cara, se eu puder ter mais uns 2 minutos aqui só para contar uma história para vocês. Cara, é engraçado isso, você até me toca um pouco. Igual eu falei lá atrás, o dia inteiro é um combate muito grande com a nossa mente para estar positivo. Então, assim, isso é um trabalho que a gente vai trabalhando com a gente mesmo, com o nosso ser, a nossa psique muito forte. E um dos momentos também que eu tava, tipo, com a flor da pele, os nervos, as emoções, tinha atrasado entrega, tinha cliente inadimplente, preocupado com as contas para pagar, porque chega depois de amanhã, já é dia de acerto, então você já fica mais preocupado. E eu tava num dia desses, cara, e assim, eu cheguei, parei, sentei num ponto de ônibus que é em frente a esse mall que eu tô fazendo no Tropical. E nisso, do nada, velho, do nada, juro, parece que é uma coisa divina, não tô querendo ser metódico nem nada, não. Sentou uma pessoa, uma moça mais de idade, uma senhora do meu lado, virou para mim e falou: filho, hoje é seu dia. Hoje é seu dia. Cara, isso me desmoronou, velho. Tô falando sério. Eu falei, não, eu comecei a chorar, a moça me abraçou, nós conversamos. Então, assim, que é aquilo de praticar o bem. Olha pra você ver. Uma palavra de uma completa estranha. Eu não sei o nome dessa pessoa. Inclusive, não sei nem se você lembra de mim, cara. Até agradeço as suas palavras, tá? Melhorou meu dia naquele momento. E só dela fazer essa mudança, todo o resto do meu dia foi melhor por causa de uma atitude boa. E tento devolver de novo para a sociedade. Então, sejam bons, velho. Sejam bons. Maravilha. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Tremendo. Vinícius, que prazer, cara, imenso te conhecer. Obrigado. Né? Como eu te disse no começo, já tinha te ouvido em outras oportunidades. E às vezes a gente não erra na impressão, né? O dia que eu te ouvi a primeira vez, eu falei, pô, a gente estava iniciando o podcast, né? Há aproximadamente quase 1 ano atrás. Eu falei, um dia eu ainda vou conversar com ele pessoalmente. E tá aí você. Amém. Muito obrigado, né, por toda a sua história. Muito obrigado por ser essa pessoa que você é. E eu tenho certeza que
é só romper, porque, né, Deus vai na frente abrindo os caminhos. Cara, obrigado pelo convite. Precisando, tamo junto, viu? Isso aí. Muito obrigado. Para vocês que chegou até aqui, a turma do Rio Grande do Sul, um grande abraço para vocês. Olha aí, se vocês aí precisam conhecer um pouco mais da Concreviga, Protemig, tá aí, Vinícius. Vou deixar aqui o contato dele, da empresa, na descrição deste vídeo. Entre em contato, com certeza aí vocês vão fazer excelente negócio. Pessoa maravilhosíssima. Vou chamar até para trocar ideia, filho. Nós é mineiro, chama para tomar café e comer queijo. Por isso que é prosa, de prosa. Forte abraço para vocês, turma. Alô. Curta, compartilhe, comente. E é isso aí. Até mais. Até a próxima. Cara, muito bom, velho. Parabéns. Bom, cara.